Olá, seja bem-vindo ao canal AD7 News, das Assembleias de Deus em São Luís do Maranhão, Área 7, São Francisco, sob a supervisão do pastor Rubenilson Amaral. Eu sou Mateus Salles, professor de Escola Bíblica da turma de jovens e seminarista, que possui a finalidade de explicar as Sagradas Escrituras com clareza, a fim de que o povo de Deus possa crescer em graça e conhecimento de Cristo Jesus. Hoje nós daremos início a uma série chamada Expondo as Escrituras, que eu irei iniciar falando sobre a inspiração, a revelação de Deus através de Cristo Jesus para todos os homens, a fim de que todos possam ser salvos através do pleno conhecimento que há em Cristo Jesus. Portanto, se você quer aprender as Sagradas Escrituras com mais clareza, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com os demais irmãos e amigos e continue conosco. Imagine que o pastor da sua igreja resolva escolher 40 membros da congregação, pedindo que todos eles possam escrever sobre temas diversificados com uma ideia que permeia toda essa diversidade. É evidente que todos eles não poderão escrever sobre um único tema unificador. Imagine agora 40 pessoas escrevendo de diversos lugares, com várias personalidades, com culturas diferentes, com línguas distintas e, ao mesmo tempo, escrevendo sobre um tema unificador. Será se isso é possível? As Sagradas Escrituras demonstram claramente de que isso é possível. Isso é chamado de inspiração bíblica das Sagradas Escrituras. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando o apóstolo Paulo escreve isto ao jovem Timóteo, ele está em cárcere romano, na prisão de Marmetina, uma rocha em formato de calabouço, em condições deploráveis, porque isso era comum no Império Romano. Entretanto, o apóstolo Paulo não está preocupado com a sua situação naquele momento. Ele está preocupado em passar o bastão do Evangelho ao jovem Timóteo para que ele possa perseverar na caminhada cristã, sabendo que as Sagradas Escrituras não foram fruto de vontade humana, mas fruto da vontade divina. E o apóstolo Paulo demonstra agora ao jovem Timóteo 3 coisas. A primeira coisa que o apóstolo mostra ao jovem Timóteo é a extensão da inspiração das Sagradas Escrituras. Ele diz: toda Escritura. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, as Sagradas Escrituras, todas elas foram produzidas pela vontade soberana de Deus e não pela vontade do homem. Não existe uma parte que seja mais inspirada que a outra. Todas são igualmente inspiradas pelo próprio Deus. E em segundo lugar, o texto mostra claramente que a inspiração é de origem divina. Isso soa de forma semelhante àquilo que o apóstolo Pedro escreve em sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 21, dizendo que os profetas que assim escreveram foram movidos pelo próprio Espírito de Deus a escrever aquilo que relataram, a fim de que o povo de Deus pudesse ter a plena certeza das suas promessas que ali ele fez nas Sagradas Escrituras. E tendo a certeza dessas promessas, os seus filhos possam repousar plenamente na sua palavra. Em terceiro lugar, a inspiração das Sagradas Escrituras demonstra que ela tem a finalidade de santificar o homem, a fim de que ele seja habilitado para toda boa obra, a fim de que ele possa crescer e frutificar no reino de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, o próprio Espírito de Deus ensinou os apóstolos para que pudessem escrever sobre as Sagradas Escrituras, assim revelando a vontade de Deus perfeitamente ao corpo de Cristo Jesus.
Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo demonstra que a revelação do Senhor chegou a todos nós por intermédio de sua palavra. Ou seja, através das Sagradas Escrituras, nós podemos conhecer plenamente a vontade de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, Deus não inspirou ideias reveladas, mas as palavras que as compõem. Algumas pessoas dizem que Deus inspirou as ideias e não as palavras. Mas eu pergunto, como é que você comunica uma ideia se não for através das palavras? Portanto, Deus, em sua soberania, em sua grandeza, em sua majestade, em seu pleno conhecimento, pensou plenamente quais palavras inspirariam aos seus filhos para que pudessem escrever as Sagradas Escrituras. Portanto, aqui o apóstolo Paulo diz no versículo 16 de sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, o colegiado apostólico agora apresenta os pensamentos de Cristo Jesus através da inspiração das Sagradas Escrituras. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, a qual eu mencionei anteriormente, diz que estes homens foram movidos pelo Espírito de Deus a escreverem o que escreveram. O versículo 20 da segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. A expressão grega usada pelo apóstolo Pedro aqui em sua segunda epístola dá a ideia de um barco que está em alto mar, com as suas velas estendidas e sendo guiados pelo vento que nelas assopram. Portanto, a ideia básica aqui por trás do texto é de que, assim como o barco é guiado pelo vento que bate na vela, da mesma forma os discípulos, os apóstolos de Cristo Jesus, os profetas, foram movidos pelo Espírito Santo de Deus a escreverem as Sagradas Escrituras. Portanto, ela não provém da vontade humana. O homem, em sua natureza corrompida pelo pecado, não pode produzir algo tão sublime, tão sagrado como a palavra de Deus. Somente uma ação divina pode capacitá-lo a realizar aquilo que o Senhor bem entendera no tempo passado. Portanto, nós podemos definir a inspiração das Sagradas Escrituras da seguinte forma: é o processo pelo qual Deus assegura nas palavras dos escritos da Bíblia um registro inerrante e infalível de sua revelação, através da ação controladora do Espírito Santo sobre os autores humanos, com o pleno uso de suas personalidades. E aqui, em segunda epístola do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo ainda nos ressalta duas coisas: que toda a Escritura enfatiza a inspiração plenária das Sagradas Escrituras. O teólogo chamado Ranco diz: a palavra plenária significa plena ou completa. Refere-se ao fato de que as Escrituras é inspirada em todas as suas partes, em todos os assuntos que aborda. Não somente em suas doutrinas, mas também em questões geográfica, histórica, cultural e de vida. Tudo isso ela é soprada por Deus, portanto, ela é infalível. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, enfatizando que essa ação parte do Espírito Santo de Deus, demonstra claramente que essa inspiração também é verbal. Ou seja, entende-se que cada palavra descrita nas Sagradas Escrituras foi inspirada pelo Espírito de Deus. Em Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 32, Jesus, em uma discussão com os escribas e fariseus, demonstram claramente aquilo que é chamado de inspiração verbal. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto,
as multidões se maravilharam da sua doutrina. Jesus agora evoca Êxodo, capítulo de número 3, versículo 6, onde Deus se apresentou a Moisés a fim de que ele pudesse libertar o povo do Senhor, revelando assim a sua própria manifestação àquele homem. E Cristo Jesus agora traz a ideia novamente aqui em Mateus capítulo de número 22, para demonstrar que o Deus que falou no passado era o mesmo Deus que falava agora no presente. Deus não era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Portanto, nós vemos aí claramente a inspiração verbal das Escrituras. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo também reforça essa ideia ao dizer: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. O apóstolo Paulo traz à memória agora a promessa que Deus havia feito ao Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 7. E ele diz que a promessa foi feita ao descendente e não aos descendentes, enfatizando aqui que há uma distinção de que Deus inspirou completamente a palavra, até no singular e não no plural. Isso reforça ainda mais a ação controladora do Espírito de Deus em inspirar as Sagradas Escrituras. Portanto, nós podemos repousar plenamente na vontade soberana de Deus revelada em sua palavra, a fim de que possamos crescer em graça e conhecimento de Cristo Jesus. É demonstrado também o processo de inspiração bíblica. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 10 diz: deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas como o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunindo todo o povo. Aqui é demonstrado que a palavra de Deus agora foi dada ao seu povo na antiguidade através de 2 tábuas, que nós chamamos os 10 mandamentos. Nós vemos também em Lucas, capítulo de número 1, versículos 1 ao 4, o discípulo escrevendo: visto que muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruído. Aqui é demonstrado que Lucas começa a pesquisar sobre Cristo Jesus, os seus atos, os seus ensinamentos e a sua missão, para que pudesse dar uma descrição de fato ordenada ao Teófilo, a fim de que ele pudesse compreender quem era Cristo Jesus e a sua missão. Em primeiro lugar, Lucas consultou testemunhas oculares. Ou seja, Lucas foi atrás daquelas pessoas que presenciaram a manifestação de Cristo através de sinais, prodígios e maravilhas. Em segundo lugar, ele usou registros que já haviam disponíveis naquele tempo para escrever sobre o que Cristo Jesus realizou. Em terceiro lugar, ele investigou e analisou cuidadosamente os fatos. Ele analisou de forma acurada tudo aquilo que for escrito sobre a pessoa de Cristo Jesus, a fim de escrever, dando assim um relato de suas ações a Teófilo. Em último lugar, planejou a partir de material organizado, mas nada disso foi a parte da ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus guiou Lucas, moveu Lucas, conduziu esse discípulo a escrever tudo aquilo que Cristo Jesus começou a fazer e a ensinar, a fim de que as pessoas pudessem compreender quem ele era, mas não somente as pessoas do primeiro século, mas as pessoas de todos os séculos seguintes,
para compreender a excelentíssima grandeza de Cristo Jesus. Portanto, no processo de inspiração bíblica, nós vemos aqui que o Espírito Santo de Deus não estava anulando as faculdades mentais dos discípulos, dos apóstolos, dos profetas. Não, muito pelo contrário, o Espírito Santo de Deus usou a personalidade de cada um, usou os pensamentos de cada um, para que pudesse relatar assim tudo o que Deus quisesse que fosse escrito. Portanto, Deus não anula as personalidades dos autores bíblicos, como é demonstrado em Êxodo capítulo 4, versículo 11, nem as circunstâncias que eles se encontravam. Muito pelo contrário, Deus usou as circunstâncias para que naquelas circunstâncias pudesse escrever a sua vontade, revelando assim o seu desejo aos seus servos. Portanto, o Espírito de Deus guiou estes homens, não anulando as suas personalidades, mas usando elas ao seu bel prazer, para que pudesse revelar assim a sua vontade a toda a humanidade. Nós vemos o apóstolo Paulo escrever uma parte das suas epístolas a partir da prisão. Aquelas circunstâncias não estavam a parte do propósito soberano e eterno de Deus. Muito pelo contrário, aquelas circunstâncias foram dadas por Deus a fim de que pudesse ali inspirar o seu servo a escrever a sua palavra, a fim de que pudesse edificar todo o seu povo em toda a época. Além do mais, o processo de inspiração bíblica contém 25% do material profético, ou seja, 25% das Sagradas Escrituras, aproximadamente, consistem em profecias, algumas já cumpridas com exatidão. Isso só revela que Deus prometeu e, ao longo da história, cumpriu a sua palavra, pois nenhuma de sua palavra pode cair por terra. E aqui nós vemos claramente também que esta palavra, que é inspirada por Deus, também é infalível. Nenhum homem pode acertar 100% das profecias, a não ser que seja pela ação do Espírito de Deus. Além do mais, no processo de inspiração bíblica, nós vemos também que as Sagradas Escrituras contêm material histórico. A maioria das porções históricas foram escritas por aqueles que viveram pessoalmente os fatos ali descritos. Em Atos, capítulo de número 16, versículo 10 ao 13, nós vemos Lucas narrando um fato que ele mesmo presenciou. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Lucas aqui se põe como aquele também que participou daquela proclamação gloriosa do Evangelho após a visão que eles receberam. E isso foi revelado pelo Espírito de Deus. Ele aqui se coloca como aquele que participa e, portanto, ele está narrando um fato que ele presenciou. Além do mais, no processo de inspiração bíblica, nós vemos as Sagradas Escrituras contendo partes de materiais seculares. Por exemplo, em Atos capítulo 17, versículo 28, nós vemos o apóstolo Paulo citando Epimênides, ao debater com os filósofos estoicos e epicureus no Areópago. Esse processo fazia parte da ação de Deus também. Em Tito, capítulo de número 1, versículo 12, nós vemos novamente o apóstolo Paulo citando o filósofo Epimênides, para demonstrar um ponto que havia comum entre o pessoal de Creta, a preguiça. Portanto, nós vemos que o Espírito de Deus não estava a parte do processo de inspiração, muito pelo contrário, ele estava conduzindo os fatos proféticos, os fatos históricos, os fatos filosóficos, a fim de que pudesse clarear assim a sua vontade ao seu povo. Tudo isso fora feito com exatidão. Isso significa que Deus não ditou as palavras da Bíblia, ainda que algumas vezes isso possa ter ocorrido para os escritores, mas implica dizer que Deus supervisionou e as conduziu soberanamente para que no uso de suas faculdades mentais e habilidades que compusesse um material que fosse completamente verdadeiro, que fosse o que ele desejava assim nos revelar.
E aqui eu trago algumas aplicações práticas sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. Uma vez que as Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus, elas não podem ser falhas, elas não podem conter erros. E isso nós chamamos de inerrância e infalibilidade das Escrituras. Uma vez que as Escrituras foram inspiradas por Deus, elas são autoridade absoluta para o povo de Deus. Uma vez que as Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus, elas são o meio pelo qual Deus gera fé no seu próprio povo. Romanos capítulo de número 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Elas dão testemunhos da providência, do governo e da soberania de Deus na história dos homens. E uma vez que as Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus, ela é útil para santificar o Filho de Deus, a fim de capacitá-lo para a sua boa obra. Nós devemos, portanto, repousar na soberana palavra de Deus. Nós devemos repousar com confiança na inspiração das Sagradas Escrituras, meditando nela diariamente, a fim de que as nossas vidas possam ser santificadas e transformadas à imagem de Cristo Jesus, a fim de que chegamos à estatura de varão perfeito, não levado mais por vento de doutrinas humanas. Portanto, irmãos, nós precisamos meditar diariamente nas Sagradas Escrituras, a fim de que as nossas vidas possam ser moldadas e fortalecidas pelo poder da Palavra de Deus. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com os demais irmãos e amigos, e que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. E até ao próximo vídeo.